Continuando pelo clado Ecdysozoa, chegamos ao filo Nematomorpha, também conhecido como vermes crina de cavalo. Esse nome deriva da antiga superstição de que os vermes poderiam surgir de crinas de cavalo que por acaso caíssem na água. Eles também são conhecidos como nematomorfos ou gordiáceos, e, de certa forma, lembram crinas da cauda de um cavalo. Historicamente, eles foram incluídos no filo Nematoda porque ambos os clados possuem cutícula, cordões nervosos epidérmicos, músculos estritamente longitudinais e um sistema nervoso semelhante. Na verdade, o nome do filo Nematomorpha significa aproximadamente forma de nematóide, embora eles sejam considerados um filo próprio desde o final do século XIX. Como filo, são compostos inteiramente por parasitas. Não há relatos de vermes crina de cavalo que vivam completamente livres em nenhum lugar do mundo. Eles são divididos em duas classes, Nectonematoida e Gordioidea. As 5 espécies de Nectonematoida são exclusivamente marinhas e, em sua fase larval, parasitam exclusivamente pelo menos 28 espécies hospedeiras de crustáceos decápodes, incluindo caranguejos eremitas e camarões. Os membros da superfamília Gordioidea são parasitas de artrópodes terrestres, principalmente grilos, louva-a-Deus, baratas, e vivem livremente em água doce na fase adulta reprodutiva. O nome da classe a que pertencem e o nome comum de Gordiáceos, em geral, é uma referência ao lendário nó górdio, devido à aptidão do verme para se enrolar em bolas apertadas, que se assemelham a nós, especialmente durante o acasalamento. Atualmente, existem cerca de 350 espécies descritas de vermes crinos de cavalo terrestres, ou de água doce, embora algumas estimativas apontem para um total de mais de 2.000 espécies. Isso significa que provavelmente existem muitos outros animais enigmáticos e difíceis de estudar a serem descobertos, e o número total de espécies tem aumentado anualmente desde a sua descoberta. Para explorá-los em profundidade, analisaremos sua forma e função, ciclo de vida e, por fim, uma breve nota sobre o pseudoparasitismo. Os vermes crina de cavalo são geralmente extremamente longos e finos. A maioria tem apenas 0,5 a 3 milímetros de diâmetro, e os adultos de algumas espécies podem atingir um comprimento de 100 milímetros, enquanto outros podem atingir comprimentos de 1 a 2 metros ou mais. Na fase adulta, sua extremidade anterior é geralmente arredondada, e sua extremidade posterior termina em 2 a 3 lobos caudais, o que indica o sexo. Os machos geralmente possuem 2 lobos caudais, enquanto as fêmeas possuem 3. Assim como os nematóides, eles possuem uma cutícula externa sem cílios e um anel nervoso próximo à extremidade anterior do animal, além de um cordão nervoso ventral que percorre todo o corpo. Eles não possuem sistemas excretor, respiratório ou circulatório, e seu sistema digestivo parece ser inteiramente vestigial. Como vivem a maior parte de suas vidas como parasitas, dependem da capacidade de seu hospedeiro de respirar, excretar resíduos e circular nutrientes. Assim como muitos parasitas plateumintos, eles simplesmente absorvem nutrientes e oxigênio através das paredes de seus corpos e liberam resíduos e dióxido de carbono em seus hospedeiros. As larvas possuem anéis de ganchos cuticulares e estiletes terminais, que se acredita serem usados para entrar nos hospedeiros. Uma vez dentro do hospedeiro, as larvas vivem dentro da hemocele do artrópode, que é uma cavidade corporal que contém fluido, onde absorvem nutrientes e amadurecem até se tornarem adultos. O ciclo de vida de alguns nematomorfos foi estudado em grande detalhe, enquanto o ciclo de vida de outros, principalmente das espécies marinhas, é quase totalmente desconhecido. Os ciclos de vida mais comuns dos nematomorfos são os do gênero Gordius. Como todos os nematomorfos, os adultos do gênero Gordius são de vida livre na fase adulta e parasitas obrigatórios na fase juvenil. Eles são dioicos na fase adulta, ou seja, macho ou fêmea, e quando dois adultos de sexos opostos se encontram, formam nós górdios, densamente enrolados, e o macho fertiliza internamente a fêmea, passando o esperma de sua cloaca, que é tanto seu ânus quanto seu órgão reprodutor masculino, para dentro dela. A fêmea deposita ovos fertilizados em massas gelatinosas que eclodem em larvas que penetram em seu hospedeiro paratênico. Esse hospedeiro é frequentemente a forma larval de um inseto aquático. Neste exemplo, trata-se de uma larva de mosquito. Para infectar seus hospedeiros terrestres, as larvas aquáticas precisam de um hospedeiro paratênico, ou seja, um hospedeiro no qual o parasita não se desenvolve.
mas que é necessário para o seu ciclo de vida. Curiosamente, o parasita nematomorfo consegue sobreviver à metamorfose de seu hospedeiro para o ambiente terrestre. Os parasitas fazem isso formando um cisto, uma massa endurecida dentro do corpo do hospedeiro. Se o hospedeiro paratênico tiver o azar de ser consumido por um inseto oportunista, como um grilo, um louva-a-Deus ou uma barata, o cisto se rompe dentro do corpo do hospedeiro final e o juvenil emergente busca refúgio na hemocele do hospedeiro final, onde passa por uma grande transformação morfológica para se tornar um adulto que não se alimenta. Então, eles fazem com que seu hospedeiro procure água e muitas vezes se afogue nela, devolvendo assim o nematomorfo ao ambiente de água doce. O nematomorfo não emergirá a menos que seu hospedeiro consiga entrar na água. Alguns hospedeiros podem abrigar uma grande quantidade de vermes crina de cavalo. Há relatos ocasionais de vermes crina de cavalo infectando vertebrados, mas muitos desses relatos são agora contestados como casos de pseudoparasitismo. O pseudoparasitismo ou falso parasitismo ocorre frequentemente quando o hospedeiro infectado é consumido por outro predador e o parasita emerge. Existem inúmeros relatos de vermes criando de cavalo emergindo de rãs e peixes, mas uma análise mais detalhada de estudos mais recentes descobriu que os vertebrados haviam consumido recentemente um hospedeiro infectado e o nematomorfo estava simplesmente escapando dele. Embora existam alguns casos de potencial infecção humana, é muito possível que essas infecções também sejam casos de pseudoparasitismo, já que não há nematomorfos descritos que tenham como alvo os humanos. E isso é tudo sobre os vermes crina de cavalo e os nematoida em geral. Vamos prosseguir e examinar os Panartrópoda em seguida.